Mas existem ainda outros fatores a serem considerados. Eu vi argumentarem contra a criminalização da homotransfobia, também por dizerem que além da lei não resolver essa questão, o que realmente resolveria seriam políticas afirmativas e educativas para a população se educar, se civilizar e não cometer nenhum tipo de crime contra LGBTs, tá? Crime contra LGBTs pode ser matar, pode ser bater, pode ser xingar, tá? Qualquer forma de opressão verbal ou psicológica também se encaixaria num crime contra LGBTs. Então, a pessoa argumenta que, por exemplo, uma população mais educada, mais civilizada não vai cometer esses crimes e que não é a lei que vai resolver então esse problema. O meu ponto de vista é o seguinte: a criminalização da LGBTfobia, ter leis específicas para criminar a LGBTfobia, não exclui que se façam políticas públicas, afirmativas e educativas para a população. Uma coisa não exclui a outra. E, inclusive, quem argumentou contra a lei, na verdade, esvaziou a função da lei, tá? Assim, eu vou citar daqui a pouco quem é que fez essa crítica. A pessoa esvaziou a função da lei, a pessoa é uma advogada, inclusive, é mulher e é advogada. Ela esvaziou a função da lei e desconsiderou, inclusive, a função educativa da lei. A lei, ela tem uma função educativa, ela também participa do processo educativo. E quem defende a lei, como é o meu caso, e é o caso de praticamente toda a comunidade LGBT, a gente entende que não é a lei sozinha que vai resolver o problema dos crimes homotransfóbicos. A gente não entende isso, tá? Não é a lei sozinha que vai resolver tudo. Mas nem por isso nós entendemos que não é para ter a lei, tá? Então, assim, na verdade, a ideia de não ter a lei que tipifica, que criminaliza, que responsabiliza, né, por esses crimes homotransfóbicos, para nós LGBTs isso é bizarro. Não ter a previsão desse crime é uma coisa bizarra, na verdade. É uma omissão do Estado. E eu acho que não dá para argumentar falando que a lei sozinha não resolve o problema, que a lei não funciona, né? Esse argumento, na verdade, ele é falacioso. E agora, dando nome aos bois, eu vou destacar, por exemplo, um vídeo que eu vou deixar as referências na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, por exemplo, tem uma comentadora política que é a Maria Eduarda Freire. Ela é advogada e normalmente ela faz comentários políticos na página do Duplo Expresso. E ela é contra a criminalização da homotransfobia. Ela é contra, inclusive, a criminalização do racismo e do feminicídio. Ela é advogada e é mulher. Ela é contra a tipificação da criminalização de todas essas categorias. Ela usa um raciocínio que tem uma certa sutileza, porque o que ela faz realmente é denunciar os abusos do sistema penal brasileiro, né? Normalmente quem é preso não tem seus direitos humanos respeitados, tá? Existe esse problema de superlotação das prisões. As prisões elas não cumprem realmente uma função de ressocializar a pessoa na nossa sociedade. Então, assim, ela na verdade ela faz uma denúncia dos problemas do nosso sistema penal, que é altamente seletivo, tendencioso, muitas vezes injusto. Então, ela na verdade ela denuncia um problema estrutural do sistema penal e do setor judiciário. Nesse sentido, a Maria Eduarda Freire, ela está correta, eu concordo com ela, a premissa dela está correta. O erro dela é na conclusão, porque como ela acha que o sistema penal brasileiro é muito ruim, então não tem que ter mais uma lei punitiva para crimes de homofobia, por exemplo, de homotransfobia. Ela acha que a população pobre e negra é a que vai ser mais atingida, enquanto que os ricos, na verdade, vão conseguir se salvar e não vão ser punidos numa lei desse tipo. Eu não nego que ela tem uma certa razão na crítica que ela faz do sistema penal,
Porém, eu discordo que por conta disso não tenha que existir a lei. A bem dizer, são dois problemas diferentes. A lei, a tipificação da lei, a previsão do tipo de punição pertinente tem que existir. A lei tem que existir. Se a lei vai ser aplicada de uma maneira errada dentro da estrutura do sistema penal, isso é uma outra questão. Aí a gente tem que lutar então para resolver esse problema da tendenciosidade e da seletividade do sistema penal, que favorece ricos e prejudica pobres, né? Então a gente tem que lutar contra essa estrutura, a gente tem que corrigir isso. Mas não é porque o sistema penal está funcionando dessa maneira errada que a lei não tenha que existir. Uma coisa é a lei existir, ela tem que existir. A outra coisa é consertar esse problema estrutural do sistema penal, né? E isso é uma luta de todas as militâncias que lutam por equidade social e justiça. Então, eu estou deixando na parte de baixo do vídeo o link para o vídeo da Maria Eduarda Freire, onde vocês vão poder ver os argumentos dela. Ela é contra a criminalização da homotransfobia. Mas aí eu tenho dois vídeos que eu vou deixar na parte de baixo. Um é do Pirula, né? Mais uma vez eu assisto um vídeo do Pirula. E eu achei que ele trouxe argumentos muito interessantes a favor da criminalização da homotransfobia. Na verdade, no vídeo dele, ele problematiza a criminalização da homofobia, né? Mas na verdade a lei trata de uma questão mais ampla, né? Que não é só a homofobia, é a LGBTfobia, inclusive a transfobia, tá? Não é a mesma coisa, tá, gente? Criminalizar a homofobia, criminalizar a homotransfobia ou a LGBTfobia são coisas diferentes. O conceito mais amplo seria criminalizar a LGBTfobia, ok? Mas de qualquer jeito, o Pirula traz argumentos muito interessantes, argumentos que ele mesmo qualifica como argumentos filosóficos, né? E aqui eu vou deixar registrado apenas que o Pirula fala a favor da criminalização da homofobia. Eu estou deixando o link na parte de baixo do vídeo. Agora, se tem uma advogada como a Maria Eduarda que fala contra a criminalização da homotransfobia, eu também consegui como referência o advogado Eliseu Neto, que também é LGBT, e ele fala a favor da criminalização da homotransfobia. Ele traz argumentos, tá, a favor da criminalização da homotransfobia. Também estou deixando o link na parte de baixo do vídeo. Mas eu vou dar uma resumida, né? Para concluir esse vídeo, eu vou dar uma resumida em alguns adendos que falam a favor da criminalização da homotransfobia. O advogado LGBT Eliseu Neto, ele argumenta que o objetivo é equiparar a homotransfobia ao crime de racismo. Aliás, eu vi muitos militantes da comunidade negra discordando dessa equiparação, tá? Mas na verdade, se a gente parar para pensar que o racismo, o feminicídio e o crime homotransfóbico, todos eles são crimes ligados a pautas identitárias, à condição identitária do indivíduo, tá? Então existe uma correlação entre todos esses crimes, existe uma correlação, eles estão dentro de um mesmo campo. Isso não nega o fato de que cada crime, por sua vez, o crime de feminicídio, o crime de racismo e o crime de homotransfobia tem suas demandas próprias, tem suas características próprias que vão, então, demandar políticas públicas específicas, tá? Uma característica que eu considero específica do crime de LGBTfobia, tá? E que me chama muita atenção, porque eu vejo isso todo dia, tá, gente? Eu vejo noticiários sobre isso todo dia. É que os crimes motivados por ódio aos LGBTs costumam ser muito violentos, costumam ser muito agressivos, né? É como se tivesse um toque adicional de sadismo. Normalmente, esses crimes envolvem mutilações do corpo do LGBT, do gay, da lésbica, do bissexual ou da pessoa trans. São crimes que envolvem mutilação do corpo, queima do corpo, combustão do corpo, muitas vezes enforcamento, muitas vezes degolação.
Então são crimes muito agressivos, muito violentos, que têm uma carga muito grande de sadismo e de ódio de quem comete o crime. Tá? E que isso tem um impacto muito forte na comunidade LGBT, criando uma atmosfera de medo mesmo, tá? Uma atmosfera de medo. Se for um LGBT realmente periférico, de classes populares ainda mais vulneráveis por outras questões, esse medo se torna maior. E se for um LGBT pessoa transexual, esse medo ainda é maior. No meu entendimento, essa condição de situação ela exige uma política pública específica. E aí eu não consigo ver lugar para argumentar contra a lei da criminalização da LGBTfobia ou da homotransfobia. Eu não consigo ver lógica em negar a necessidade ou a demanda dessa lei. O advogado Eliseu Neto, ele inclusive esclarece que a lei não existe só para prender, o objetivo não é prender pessoas, ele fala. Muitas vezes o objetivo da lei também é um objetivo educativo, de direcionar a comunidade, a população, para uma civilidade do próprio país. Né? Então, assim, a lei também tem uma função educativa e de garantir civilidade. Ao contrário da Maria Eduarda, que também é advogada, mas o que eu percebi no vídeo dela, caso vocês assistam, tá? É um vídeo do Duplo Expresso, ela esvazia a função da lei. E aí eu acho que ela acaba se equivocando, né? A Maria Eduarda, que também é advogada, ela diz que a esquerda está errada em querer criminalizar a homofobia por vários motivos. Mas eu acho que, assim, errada está ela, que esvazia a função da lei. Algo que o Eliseu Neto consegue resgatar. Existe também um debate de que a criminalização da homotransfobia não teria que ser feita pelo STF. Acontece, né, gente, assim, pelo protocolo existe uma certa razão nisso, né? Não é função do STF legislar. A função do STF não é essa, né? O Poder Judiciário, a função do Poder Judiciário não é legislar. Só que, primeiro, nós temos uma omissão do Legislativo, tá? Do Congresso Legislativo, da Câmara de Deputados e do Senado. Já começa por aí. Tá? Existe essa omissão, isso é muito bem apontado pelo Eliseu Neto e por muitos outros pensadores de esquerda. Eu, Adalberto, vou enfatizar outra coisa, não só existe uma omissão do legislativo, como eu acho o legislativo altamente desqualificado, né? Infelizmente a população escolhe pessoas muito desqualificadas, por exemplo, me digam, Tiririca, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, vocês acham essas pessoas qualificadas para criar leis? Tudo bem, numa democracia como a nossa, a população cumpriu sua função de escolher políticos para o legislativo. Mas esses políticos têm qualificação para criar leis? E aqui eu citei só 3, mas tem vários. Daria para montar uma lista de políticos que não estão sendo apenas omissos, eles são desqualificados para criar qualquer tipo de lei, quiçá de uma lei de criminalização da homotransfobia. E por outro lado, o Poder Executivo, representado por Bolsonaro e seus ministros, até onde eu tenho percebido, a primeira coisa que eles fizeram já foi atacar a comunidade LGBT, tirando as questões LGBTs do campo dos direitos humanos. Ou seja, os LGBTs não contam com respaldo nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo. O que é que sobrou para os LGBTs? O Poder Judiciário? Então que assim seja, né? Tanto é que o Eliseu Neto, ele esclareceu que, na verdade, nem se trata realmente do STF ou do Judiciário criar uma lei de criminalização da homotransfobia. Mas, sim, o que foi feito foi uma cobrança para o STF tomar providências contra a omissão do Congresso Legislativo. Na verdade, é isso. O STF precisa cobrar do Legislativo que o Legislativo cumpra a sua função de legislar e de regulamentar leis de proteção aos LGBTs.
Eu tenho que ser honesto e dizer para vocês que eu sou muito cético de pensar que o Congresso Legislativo vai fazer algo para os LGBTs, tá? Que vai regularizar uma lei de criminalização para os crimes de LGBTfobia, né? Então, assim, não acho que esse legislativo vá conseguir chegar num consenso sobre isso, sem dizer que no legislativo nós temos as bancadas de neopentecostais, as bancadas fundamentalistas, né? Na verdade, é uma bancada de uma parcela fundamentalista dos evangélicos. Não são todos os evangélicos que são fundamentalistas, não são todos os evangélicos que são LGBTfóbicos, não são, isso, seria injusto dizer isso, mas existe um grupo, existe uma parcela, que não é uma parcela insignificante, é uma parcela relevante do grupo evangélico neopentecostal, tá? Que se comporta de maneira fundamentalista e que se coloca contra os LGBTs. E que estão ocupando espaços de poder no legislativo. Então esses grupos não vão favorecer LGBTs de jeito nenhum. Eu não sou advogado, não tenho formação em direito, mas de um ponto de vista do pensamento filosófico, eu posso questionar sim que se o Congresso é omisso e inclusive desqualificado e reacionário contra LGBTs e que nós temos um executivo opressor para LGBTs, então de um ponto de vista filosófico eu posso levantar a questão sim, se não seria pertinente o STF regulamentar essa lei a favor dos LGBTs, porque quer queira, quer não, o grupo LGBT nesse sentido se torna um grupo vulnerável, se torna um grupo mais fragilizado, mais fraco mesmo, em representatividade inclusive, e precisa de uma certa proteção mesmo, né? E essa proteção, eu entendo que ela tem uma função educativa, o que não exclui que se tenham que fazer políticas afirmativas, conscientizadoras e educativas sim, inclusive nas escolas, tá? Inclusive nas escolas, a questão de gênero, ela deve ser debatida no ensino fundamental e no ensino médio, sim. Em países evoluídos, em países avançados, onde essa questão está muito mais normalizada, essa questão está muito melhor regulamentada, em países como Holanda, países nórdicos, a questão de gênero ela é debatida nas escolas muito cedo e com pedagogias muito avançadas. Tá? Eu tive acesso a vídeos que mostram isso. Então não há justificativa, na verdade o nosso país está muito atrasado em muita coisa, né? O Brasil é muito atrasado em muita coisa, inclusive nisso, né? Então nós estamos muito retrógrados, muito ultrapassados, muito atrasados. Essa questão de gênero deveria ser debatida nas escolas cedo. Porque quando você debate esse assunto logo cedo na escola com as crianças e depois com os adolescentes, você vai formando uma cultura e uma geração que respeita LGBTs, que respeita a diversidade sexual, respeita não só LGBTs, mas vai respeitar negros, vai respeitar todas as etnias, indígenas, vai respeitar a mulher, vai respeitar a pessoa com deficiência, vai respeitar a pessoa que tem qualquer qualificativo diverso, diferente. Tá? A diversidade vai ser respeitada. Então, assim, esse debate já tem que acontecer na escola desde cedo. E isso não exclui o fato de que esse debate tem que ser feito dentro das famílias, né? Algumas igrejas, né, principalmente pastores, representantes da ala fundamentalista neopentecostal, acham que esse tipo de processo de educação tenha que ser feito só dentro de casa, com a família. O processo de educação, ele envolve família, envolve escola, envolve grupos sociais, é um processo da vida toda, né? Então, se os pais devem educar seus filhos para serem mais tolerantes, a escola também tem que cumprir essa função desde cedo, né? E é papel, inclusive, das gerações fomentar essa cultura de tolerância e de respeito ao próximo. E a lei também tem o seu papel educativo dentro disso tudo, tá? A lei não se trata de um redutivismo de achar que só a lei sozinha resolve tudo. Não é isso, mas a lei tem o seu papel. Ela tem que existir, tá? Então eu concluo esse vídeo reafirmando
que eu sou a favor, sim, como LGBT, como psicólogo, como psicanalista, como filósofo, eu afirmo, né, e reafirmo que eu apoio sim a criminalização da homotransfobia ou da LGBTfobia, tá? E deixo registrado essa opinião aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Não deixem de assistir os vídeos que eu estou deixando na parte de baixo da descrição do vídeo, até para vocês terem acesso a outras ideias, né, a outros argumentos para ampliar a questão. Não deixem de se inscrever aqui no canal Professor Adalberto e desde já agradeço pela audiência de vocês e por todo o carinho. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!